Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério do canal Conta que eu te conto, e no programa de hoje, com grande satisfação, no programa Franca 40 Graus, recebe um convidado que tem a sua trajetória marcada pelo trabalho, pelo compromisso público, pela defesa do desenvolvimento regional, diretamente de Delfinópolis, Minas Gerais, mas com uma história profundamente ligada à cidade de Franca. Gilson de Souza contribuiu a sua caminhada com base na seriedade e na dedicação à vida pública. Técnico contábil e formado em Direito, ingressou na vida pública ainda jovem, em 1982, quando foi eleito vereador pela cidade de Franca, tornando-se, segundo ele próprio destaca, o mais jovem da história do município naquele momento. Ao longo de sua trajetória, também deixou sua marca no esporte, sempre defendendo a educação por meio do esporte como um instrumento de transformação social. Reconhecido na Assembleia Legislativa como deputado sapateiro, Gilson de Souza é a voz ativa na defesa do setor coureiro calçadista, tão importante para a economia não só da cidade de Franca, mas em toda a região. Além disso, acredita firmemente no incentivo ao pequeno e médio produtor rural. É fundamental no combate à questão da fome e na promoção do desenvolvimento social e sustentável. Com uma trajetória que une política, esporte, desenvolvimento econômico e compromisso social, é uma honra receber hoje no Franca 40 Graus o deputado Gilson de Souza. Seja muito bem-vindos, Gilson. Obrigado, Rogério. Ei, parabéns pelo programa, obrigado. Viu? Você está de parabéns, viu, professor? Ah, que legal. Gilson, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo falando um pouco da importância do dia de ontem, né? Do dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Gilson, tem alguma personalidade, alguma mulher que marcou a sua vida profundamente? Olha, eu tenho sim, que é a minha mãe. Minha mãe ficou viúva e nós somos em 7 irmãos, né? Não, 6, comigo 7, são 7 filhos. E minha mãe foi, sem dúvida, muito importante para todos nós, não só para o Gilson, como também para todos meus irmãos. E eu só tenho que agradecer a Deus pelo pai e a mãe que Deus me enviou para nós, né? E todas as vezes que eu vejo esse dia, eu lembro muito, porque a importância começa também quando o vereador Nirley de Souza, que é meu irmão, ele criou na Câmara Municipal de Franca, né? Ele apresentou o projeto e foi aprovado por todos os vereadores, criando o Dia o Dia da Mulher Dinâmica na cidade, que é o Dia Internacional da Mulher, mas o projeto é Mulher Dinâmica. E foi muito importante porque isso já tem 26 anos, né? Que legal. 26 anos. E sexta-feira nós podemos então estar na Câmara Municipal de Franca prestando a homenagem a todas as mulheres, né? Francana e também da região, foram muitas, foram 90 mulheres. Uma festa muito bonita, emocionante, viu? Você precisa de ver, porque o importante hoje é a conscientização. Até o esposo, ele está muito mais consciente da importância da mulher na família. Sim. A gente, no passado, a gente não tinha muito esse lado, mas a gente sentiu e sente, né? Quando a mulher vai ser homenageada, o filho vai, quer tirar foto, Sim. O próprio esposo também está ali acompanhando, porque ele reconhece a importância dela no dia a dia, porque além da atividade que ela faz jornada dupla, né? Ela tem ainda os fazeres da casa, né? Então ela tem ali muita responsabilidade. Ela tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, do neto, cuida do esposo. E ela cuida também, às vezes, da mãe ou do pai, que às vezes está precisando também de uma atenção, às vezes por questões de idade também. Então são mulheres de muita coragem, são mulheres guerreiras, né? São mulheres poderosas mesmo,
que não tem muita coragem, não tem medo, ela enfrenta, ela vai com dificuldade, ela não abaixa por nada, ela vai à luta mesmo, e é muito importante a gente poder viver esse momento que nós estamos vivendo, desse reconhecimento merecidamente. E é tanta verdade que eu sempre falo, a importância da mulher, tanto que Deus foi bom para todos Sim. nós, porque se não fosse as mulheres também, nós não estaríamos aqui, concorda? Com certeza, né? Com certeza. Se não fosse a sua mãe e a minha, como é que eu estaria aqui conversando? Para todo grande homem existe uma grande mulher. Então é importante em todos os caminhos. Então eu tenho a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito com todas as mulheres, porque isso é muito, muito importante. E elas ocupam espaço para tudo quanto é lado. Você vê que hoje a grandeza, né, a diferença está nessa vontade de ser, de fazer, né, e de acontecer, que é o que realmente faz. A pauta, né, do movimento feminista esse ano, né, principalmente ligado aí à questão do 8 de março, foi a questão do feminicídio, né, que envolve um pouco a questão da segurança pública. Você, como deputado, né, atuou, né, bravamente aí nessa questão, e eu gostaria de saber de você, do senhor Gilson, o que o senhor fez enquanto deputado para minimizar essas questões do feminicídio? Não só, a violência é um problema muito sério, né, professor? A gente sabe, né? E, na verdade, o que a gente precisa fazer é uma conscientização, né? A gente tem que entender que a mulher merece respeito, a mulher precisa ter um olhar mais diferenciado, né? Porque aquela história que você criou lá atrás, né? Que a mulher tinha que ficar em casa mesmo, né? Que você chegava e tinha que estar tudo pronto, senão você ficava nervoso, aborrecido, tinha uma série, isso é cultural. Mas o tempo está mudando, o tempo está indo e há uma conscientização, né, de que o que você precisa mesmo é ter um olhar diferenciado e entender que a mulher ela merece e necessita de todos os tratamentos de maneiras diferenciadas. A vida hoje é muito mais conscientização, né? Eu acho que a conscientização é o que faz a diferença, né? Então eu vejo isso, entendeu? Quando deputado, a gente sempre pautou os bons projetos, e quando a oportunidade de prefeito também, nós fizemos aqui em Franca a Casa Saúde da Mulher Francana, né? Para que ela pudesse ter o Papa Nicolau, ter os exames de prevenção, né? Para que muitas das doenças às vezes pode ser evitada no começo ali de todo esse diagnóstico, né? Mas eu vejo esse olhar mais humanizado mesmo, e aí o respeito e a consideração. Que bom, né? A nossa cidade está em luto, né, doutor? Porque uma personalidade assim, ímpar da nossa cidade, o seu Aparecido, né? Ele veio a falecer. O senhor conhecia o seu Aparecido? Conheço. A cidade inteira conhece, né? Aparecido é uma história na Franca de 1957, né? Sim. Eu cheguei a Franca em 61, né? Então vim de Delfinópolis, eu tinha 5 anos. Sim. Né? E o Aparecido a vida inteira, né? Ele foi um comerciante diferenciado. Sim. E lembrado por toda a cidade, né? Pelo jeito do atendimento, sim, pela dedicação. Um homem que viveu a vida só no trabalho, né? Junto, sim, com os filhos, né? E a família toda, a esposa. Então, sim, é um patrimônio da cidade, viu? É um patrimônio, um patrimônio. E o Aparecido, todo mundo sabe, sim, conhece e a mulher foi uma pessoa que passou e deixou o seu legado, né? Um legado de amizade, de respeito, né? Tanta verdade que eu estive também no velório, sim, e no sepultamento dele. Que bom. E você precisa de ver o tanto de gente que foi para despedir do seu Aparecido, né? E dá assim um conforto também para a família, né? Mas é sem dúvida uma perda muito grande para a cidade. Muito grande, viu, professor? Sim. Eu só tenho que agradecer. Na passagem do ano agora, foi eu e o Nirley lá.
para fazer uma visita para ele, porque ele gostava muito da gente, a gente também gostava muito dele, mas muito mesmo. Sim. E aí nós fomos lá para dar um abraço nele. Ele ficou tão feliz, rapaz. Então imagino. a gente fica feliz também de lembrar os bons momentos, né? Os momentos bons, né? E a gente entende que a vida é uma passagem também, né? Ninguém leva nada daqui, né? Que o que você tem que fazer é procurar fazer sempre o melhor, né? É o que ele fez, né? Porque ele não leva, né? Leva o carinho, né? Você conhece quando a pessoa... O carinho da pessoa é no seu dia que Deus chama, né? Então... E é interessante falar sobre essas questões, que eu quero entrar aqui com vocês, em você, deputado, numa questão muito séria para a nossa cidade, que é a questão da saúde pública, não é? Como deputado, o senhor é lembrado por sua atuação decisiva na conquista do hospital regional, né? O Hospital Estadual Para Franca. Como foi esse processo dessa conquista desse hospital, que é tão importante para a nossa cidade, e qual é o impacto real dessa conquista para a população, não só da cidade, mas em toda a região? Eu sempre me preocupei muito com a saúde. Sim. Não só a luta pelo hospital, como também a gente, nós estávamos... e a gente percebeu o que Franca tinha, né? Esse vazio para poder estar cuidando das pessoas, né? Você tinha uma preocupação coletiva, né? Não só na busca do hospital, como também na manutenção dos que já estavam em funcionamento, como o Allan Kardec, a PAI, né? Que também é uma escola, a Santa Casa, e assim a Casa do Diabético. São vários os atendimentos, né? Então a gente lutou muito. Primeiro a luta nós começamos com o AME, né? Foi um projeto muito importante, né? Que veio para a cidade. Salva vidas, assim. Isso, e virou referência, né? Aí nós trabalhamos muito. Eu fui buscar esse modelo do AME em São José do Rio Preto, né? E aí foi muito importante. Aí nós viemos inaugurar, né? Inauguramos o AME, coloquei o nome do médico, Dr. Cirilo Barcelos. Foi muito importante e hoje é uma referência. Aí, quando os pacientes saíam daqui, Rogério, para ir para Ribeirão Preto, era um transtorno. Você andava 200 quilômetros para ir lá no Hospital das Clínicas para fazer tratamento. Até hoje vai, né? Continua indo. Mas aí eu falava, não tem cabimento. Aí eu comecei a usar a tribuna da Assembleia Legislativa. Se você buscar lá, você vai ver os vídeos, né? Eu cobrando e questionando, né? Aí depois nós fizemos uma audiência pública na Franca em 2013, que veio a deputada Regina, do PV, e também veio o deputado Major Olímpio, que também era deputado comigo e participou da audiência pública aqui. E aí nós, para debater a construção do hospital. E aí foram várias as etapas. Fizemos a indicação, procedimento, documentamos aqui na Divisão de Saúde, né, na R13 de Franca, depois foi para São Paulo, depois entramos em todas as comissões para fazer o trâmite do processo, e aí foi indo. Então, é um trabalho, né, depois veio as assinaturas com o Zé Lamarca, que foi 120 mil assinaturas, nós fomos fazendo um pacote, né, de trabalho, de ações, de cobrança, jornal, vídeos, né, entrevistas, e aquilo foi indo, né? Então, aí quando eu estava de prefeito e o Rodrigo Garcia, que era o governador, tinha sido deputado comigo, e ele me acompanhou muito lá também, me ajudou na luta de trazer o hospital regional para a nossa região, porque de todas as regiões do estado, a única que não tinha ainda era só 2 regiões, e Franca era uma das que não tinha. Já Ribeirão Preto já tinha 5 hospitais do estado. 5. É desproporcional. E aqui não tinha um. Eu falo isso no vídeo, no meio. Então, a luta foi essa. E eu chegava a falar tanto que a gente entendia, olha, que a maioria não acreditava e dizia que era um sonho meu, que eu estava sonhando, que jamais isso ia acontecer. Aí o Rodrigo Garcia fala e traz os vídeos falando da luta, da importância, e vem quando o governador assume o governo, vem com o governador
e ele dá o hospital então. E o hospital está aí para ser entregue agora, rapidamente, daqui a uns meses mais ou menos, né? Vai ser tudo entregue. Pronto, né? Ele fica aqui perto. Tá tudo, agora é só a logística da estrutura do atendimento. Então foi isso que aconteceu. Foi muito trabalho, muita luta e determinação. A vida, Rogério, você tem que acreditar. Se você tiver algo que você acredite, vai e lute. E lute. É igual nós estávamos falando da importância, né, de você, da mulher, né? Porque ela acredita, a força dela faz a diferença. E o parlamentar, o político tem que ser isso, você entendeu? Ele tem que acreditar, ele tem que ir atrás, ele não pode ter preguiça. Ele tem que cobrar, ele tem que ir. Eu chegava em São Paulo, os deputados falavam, vem o Gilson, ele vai falar do hospital de novo, mas não é. É porque a gente vê as dificuldades da pessoa, o sofrimento da pessoa, de ter que ir até Ribeirão Preto, né, para poder fazer o tratamento. E hoje vai ser a extensão do Hospital das Clínicas, porque nós vamos ser, a gestão vai ser do Hospital das Clínicas. Então, isso vai ser importante demais para atender Franca e toda a região. Nós vamos ter os 23 municípios sendo assistidos aqui. Eu vejo um dos projetos mais importantes na história da Franca e para mim também. Nós já fizemos muitos trabalhos importantes, muitas conquistas boas, mas esse hospital é realmente uma das obras muito importantes. Né? Ele é bonito e ele é diferenciado. Né? É o que vai fazer a diferença no tocante salvar vidas, que é a maior beleza de salvar vidas. O senhor também foi atuante no Hospital do Câncer aqui em Franca, né, doutor? Eu sei que teve um imbróglio, teve muita dificuldade em instaurar, né, o Hospital do Câncer em Franca. Não, dos 64 leitos do Hospital do Câncer, eu estava de deputado, a gente trouxe a emenda, os recursos para construir, e depois, quando o prefeito, nós pusemos para funcionar. Foi importante, os 64 leitos do Hospital do Câncer. É uma obra muito importante também, que tem ajudado muito as pessoas no tratamento. Enquanto o senhor era prefeito, né, ou deputado, não sei o momento certo, a Santa Casa quase fechou, né? Foi quando eu estava de deputado, e aí, na época, o provedor era o Onofre Trajano. Até sempre eu chamo ele de Tio Onofre. E aí toda a diretoria me procurou, eu sempre estava trazendo assim um apoio, né, como deputado, e a gente tinha um olhar mais humanizado sempre para o lado da saúde. Aí eu fui, ele me procurou e nós fomos em São Paulo. Ele foi a São Paulo e eu levei ele até o governador. E lá, né, nós conseguimos buscar, na época, 2 milhões. Isso era, tem aí um bom tempo já. 2 milhões, porque estava atrasado os funcionários, a compra de remédio para pagar os remédios, pagar médico. Quer dizer, toda a estrutura estava em dificuldade. Naquela época, a Santa Casa estava devendo muito, com muita dificuldade financeira. E aí nós fizemos esse aporte, isso aí saiu na época muito, comentou muito no jornal, para tudo quanto é lá, tem matéria muito. E nós fizemos esse aporte. Então, o atendimento foi só exclusivamente aqui. Eu deixei até de fazer o atendimento para a região, porque a região também, os municípios são assistidos aqui, né? Eu falei, não, eu vou fazer aqui esse aporte na Santa Casa, porque em vez da gente distribuir um pouquinho para cada município, você faz num só, né, uma concentração, resolve o problema para poder continuar atendendo. E salvou a Santa Casa. Salvou a Santa Casa. Da falência, né? O Allan Kardec também. Allan Kardec? Também, O Allan Kardec, na época, a gente foi muito parceiro. Eu recebi muitas homenagens também lá do Allan Kardec, da Santa Casa também. A gente foi muito parceiro lá. Lá as dificuldades eram grandes, e quando deputado eu trazia os recursos para todo o final do ano, a gente trazia para acertar
a folha de pagamento, pagar o 13º dos funcionários, ajudar na manutenção do hospital, que é muito importante. E isso também foi muito, mas muito bom, entendeu? Então foi um trabalho que a gente sempre teve um olhar para as instituições, para as entidades e na área da saúde. Porque não existe coisas mais duras, viu, Rogério, do que a doença. A doença ela e quando você precisa de um atendimento e não tem, é difícil. E você vive isso, olha, é dolorido, viu? Vem o sofrimento do filho, da família, das mães, de quem precisa, né? Entendeu? Então, isso eu vejo a saúde e a educação como uma das prioridades em todos os governos. A gente sempre teve esse olhar mais humanizado. A educação é essencial, né? E a gente ampliou. Quando eu cheguei de prefeito, a Santa Casa estava devendo quase 60 milhões. Aí nós fizemos o convênio. O convênio dava a oportunidade para poder ter leitos e não faltar, que você precisa ter o convênio. O Estado faz, a União também ajuda, mas o município também faz o convênio, tem que fazer. Eu fazia o convênio. E aí você então tinha o atendimento. Sem o convênio é mais complicado, né? Fica só o Estado para atender. E aí não dá conta. Não dá conta. Então foi esse o caminho da importância, né, da gente poder ter esse olhar mais humanizado já. Sim, e me fala, Gilson, sobre a implementação do AME, que também, né, é obra do senhor, né, que ampliou o acesso a uma questão que é muito importante para as pessoas, que é a consulta com especialistas. O que mudou na prática, na vida das pessoas após essa conquista do AME, que deu condições a essas pessoas de acessar um especialista? São 22 especialistas, 22. Tem a questão, né, das pessoas que estavam na lista de espera. Isso, exatamente. Não, a eficiência do AME faz a diferença. Quem trata no AME sabe, né? A diferença é muito... É só elogio. Você pode olhar para você ver que quem passa por lá tem só elogio. Minha irmã trabalhou no AME, né, um tempo, ela é enfermeira agora da Santa Casa, e ela falava mesmo, ela trabalha na ouvidoria, e ela falava mesmo que era só elogios. Só elogios. A gente, isso, e a gente precisa estar melhorando cada vez mais, porque a gente acha que a saúde tem que estar sempre melhorando, né? Às vezes o elogio também é bom, mas não pode, tá certo? Porque a gente tem que estar sempre firme. E o deputado tem que ter isso, tem que estar sempre cobrando e fiscalizando, né? Esse hospital mesmo, a gente precisa estar firme nele, né? Porque construir, é importante. Agora, o funcionamento do hospital é muito mais importante, porque é aí que você tem que estar presente mesmo, fiscalizando o dia a dia, vendo se está faltando alguma coisa. O que você pode trazer a mais, uma ressonância às vezes moderna que chegou para ter um diagnóstico mais rápido. Então são ações muito importantes que faz a diferença na vida da pessoa, salva a vida. Então isso é importante. E hoje, deputado, quais são os maiores desafios da saúde pública no interior paulista e quais especialidades falta aqui na nossa cidade, no Polo de Franca? Olha, o que falta agora, na verdade, depois do funcionamento do hospital, né, a gente vai poder fazer um diagnóstico, né, do que realmente pode estar trazendo, né, um empenho maior em outros setores, né, que precisa, às vezes, de uma ampliação, né? Então isso é importante, Rogério, a gente poder avaliar isso, né? Porque você tem hoje... as instituições, nós temos um grande problema, que é a saúde mental. Se você vê o tanto de pessoas que estão depressivas. Eu, quando cheguei, saúde mental não funcionava no município. Nós é que fizemos a retomada, né? A casa diabético mesmo não tinha médico, também nós colocamos e entramos para um olhar mais humanizado mesmo. E aí criamos o CAPS, né? Nós temos ali o dos Pinhais e o CAPS lá da estação, né?
que cuida muito das pessoas, porque a maioria, nós temos aí mais de 20 mil pessoas precisando também desse olhar mais humanizado que é a saúde mental. Eu percebo que eu sou professor, estou na rede, né, pública, e eu percebo o aumento significativo, né, das crianças com necessidades especiais, mães atípicas, né, e crianças com necessidades especiais, que está crescendo de uma forma muito, né, significativa. Tem que debater sobre isso e avançar muito nesse caminho, viu? Sim. Eu acho que é dever nosso de fazer, como a gente sempre fez, né? Sim. De poder estar trabalhando muito para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E de que forma esse fortalecimento da saúde regional, né, na nossa região de Franca, pode reduzir a sobrecarga em grandes centros, né, de saúde, como o de Ribeirão Preto, né? Muitas especialidades, né, eram tratadas em Ribeirão Preto, e agora com o hospital em Franca, essas pessoas não precisam se deslocar até Ribeirão Preto. E como que isso de alguma forma vai reduzir essa sobrecarga em outros polos? Isso corrigindo as falhas, né? O que o Estado tem, ele tem que trazer a doença, aliás, o atendimento, mais perto das pessoas. As pessoas, quanto mais você facilitar, porque a pessoa já está doente. Sim. E ela tem que, às vezes, deslocar 200, 300 quilômetros, né? Como eu vejo aqui, às vezes você tem que ir lá em Monte Azul Paulista, ou vai para São Joaquim, ou vai para Barretos, vai para Ituverava. Né? Você tem que criar todo um caminho, né, de entendimento para que o atendimento seja feito no local, né? Para que as pessoas tenham um conforto melhor, né? Porque aqui você tem a família, aqui você tem condições de acompanhar, de estar se deslocando. Aqui o atendimento é muito mais humanizado. É muito mais humanizado e o olhar é diferenciado, né? Então é isso, eu acho que quanto mais você poder estar discutindo o fortalecimento do atendimento em recursos, em equipamentos, em toda a estrutura para poder estar ajudando o atendimento, ficar mais perto das pessoas, é importante demais. Falando em caminhos, deputado, o senhor foi responsável, né, pela construção ali, pela reforma, né, da curva da morte, né, que foi palco, né, da tragédia com os alunos universitários da Unifran, e sensibilizado, né, transformou aquele lugar. Fala um pouco sobre essa obra que foi... Aquilo ali foi uma das coisas que marcou muito também na nossa vida, né? Eu fico muito feliz porque quando eu passo ali, eu vejo o tanto que foi importante o nosso trabalho e a nossa união entre Gilson de Souza e o prefeito Hugo, que era o prefeito de Rifaina na época, né? E foram muitos as visitas, muitas assim, a maioria também não acreditava que aquilo fosse acontecer, porque a última cidade do estado de São Paulo, né, é Rifaina, né? Tá ali na divisa com Minas. E você pega o estado, você vai ver que São Paulo, o estado de São Paulo, muitos dos lugares são também assim, de risco, né? Como aquilo ali era, né? Porque ali era uma estrada muito perigosa, né? Mas se você pegar o Vale do Ribeiro, se você pegar outras regiões aí também tem. Mas a luta foi tanta, que a gente conseguiu trazer, porque ali era muito choro. Ali foi os alunos de Sacramento, né? Estudava aqui na Unifran. Depois a van da PAI. E tantos outros que foram acontecendo, e era muito choro. A gente tem tudo isso no jornal, todos os recortes, tem tudo. E graças a Deus, rapaz, depois de muita luta entre eu e o Hugo, nós conseguimos então realizar essa obra tão importante junto ao governo do estado de São Paulo, que depois veio ser inaugurada aqui pelo Geraldo Alckmin. Nós fizemos com os prefeitos da região, que deu 23 prefeitos, na beira da represa ali, né, a entrega dessa obra que faz 15 anos
e graças a Deus não tem mais uma perda de vida ali. Porque mas melhorou demais. E o que cresceu a cidade. Nossa. Tanto Rifânia é outra. Em termos de qualidade de vida, em termos de desenvolvimento, né, na geração de emprego, no lazer, ali virou um point, né, referência no estado, né? Hoje você vê a Rifânia sendo lembrada, e no passado Deus deu a Rifânia, né, uma das belezas tá ali, né? Sim. E não tinha muito como usufruir, porque não tinha segurança, né? A estrada não trazia segurança. E foi uma das coisas muito importantes também no meu trajeto da vida pública, viu? Me sinto muito feliz ali. E o potencial turístico, né? Muito, muito forte. Melhorou demais, né? A gente vê hoje em Rifânia a construção de vários hotéis, vários condomínios, né? A cidade está se transformando, né? Depois dessa melhoria desse acesso, a cidade está se transformando numa outra cidade, uma cidade turística. E é importante nós falarmos sobre isso, porque dá para trazer esse potencial turístico para a cidade de Franca? O turismo em Franca é muito importante e nós temos um potencial muito grande. Nós precisamos debater isso com os segmentos da cidade, porque nós temos aqui uma rede hoteleira muito boa, nós temos aqui o café, né? O café hoje é uma referência, né? Porque há 6 anos, 2018, 2017 mais ou menos, nós tínhamos 5 milhões em exportação de café. Nós deixamos em 2020 com 135 milhões em exportação de café. É muito significativo. É muito. Então isso também movimenta muito a parte do turismo, né? Você fazer os encontros, né? Trazer eventos ligados a esse setor. O sapato é muito forte, né? O agronegócio, turismo rural, né? Você tem vários os outros caminhos para você poder explorar. Franca e a região é muito forte. Potencial muito grande. Agora a Rifânia, né? Você tem Miguel Lopes também. Então o que a gente poderia fazer é todo um trajeto, né? Sim. De você poder usar o que a região tem de melhor, né? Fazer um circuito. Né? Até o religioso também, né? O turismo religioso, né? Que nós fizemos também, deixamos. Ele começa. Né? Não, ele começa na Capelinha, né? Em frente à igreja da Capelinha. Sim. Ali começa todo. Mas aí você tem esse caminho todo para poder percorrer. Aí você sai, vai para Sacramento, né? Passa ali por Desemboque e vai ali a Serra da Canastra, São Roque de Minas, aí você vai Delfinópolis, todo aquele eixo lá, vai até a nascente do Rio São Francisco, que tem 167 cachoeiras, né? Nossa, é uma beleza. Então você pode fazer todo esse eixo, né? Trazendo a parte do calçado, né? Trazendo todos os caminhos para ser debatido. É muito grande a nossa região. É um caminho que a gente não pode ser debatido. Nós temos que debater isso para poder trazer mais emprego para a região e mais lazer, para que a gente possa explorar isso de uma maneira mais eficiente. Como em Rifânia, né, a infraestrutura foi essencial para desenvolver o turismo, aqui em Franca o senhor também atuou bastante na questão da canalização do córrego, né, que dá ali no Galo Branco, do córrego dos Bagres. Sim, sim. Como que foi essa canalização e como que isso ajudou? Assim? Ali assim que o Galo Branco começou as atividades, a gente sentia as dificuldades, porque qualquer chuva que dava, inundava tudo, né? Sim. E aí eu, quando deputado, trouxe então um recurso para que pudesse fazer ali a canalização e resolver o problema da enchente ali. E foi muito importante, né? Foi uma das participações também muito importante para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Sim, e temos também rodovias, né, que foram duplicadas na nossa região. Tem, nós tivemos um trabalho muito, muito forte também, na época, com o governador, era o Geraldo Alckmin, depois também tivemos com o Serra, né? Depois tivemos também com o Cláudio Lembo, né? Com o Goldman, né? Também com o Mário Covas. Então foi um trabalho de muita importância, porque as rodovias
traz seguranças, né? Você vê aquele trevo de São José da Bela Vista mesmo, ali morria muita gente ali, né? Perdia as perdas ali de vida, era muito... Aí você vê que depois fez um viaduto lá, você chega e... Então te traz segurança, né? Aquilo ali cresceu e trouxe um olhar também mais humanizado. Toda a terceira faixa da Fábio Talarico, depois da Altino Arantes, né? Que vai de Batatais até Morro Agudo. Depois você pega a Ronan Rocha, né? Que sai de aqui toda a nossa região, de Patrocínio Paulista e vai até Capitinga, né? Foi muito importante, passa ali por Itirapuã. Essa nossa de Brodowski, né, que vem até aqui, né, que vai sair em Rifaina, né, que foi muito importante também a duplicação dessa rodovia também, fazendo a terceira faixa, melhorando ali. Então foi um trabalho muito importante, sim, na parte de segurança, de manutenção aqui das pessoas que necessitam, né? De todas essas estradas para estar se locomovendo. É muito importante. Legal, interessante. O senhor, Gilson, é o único, né, francano, eu acho que alguns único, né, que recebeu a Tríplice Coroa. Fala um pouquinho mais sobre esse título, que é único, né, na nossa cidade. Não, a Tríplice Coroa é quando você é vereador, você é prefeito e deputado, né? Então eu tenho a Tríplice Coroa, né, de vereador, prefeito e deputado. Que interessante. Então foi isso, eu estou muito feliz também por esse momento, né, de viver esse momento também, né. E falando em segurança pública, né, o senhor falou um pouco antes, né, sobre a questão da segurança pública. A nossa cidade está passando por um problema assim, de iluminação pública, né? A gente percebe que a cidade está muito mal iluminada. O que daria para fazer assim, de projeto para melhorar essa questão da iluminação pública e também do abandono das praças, né? Eu passo pelos bairros, né? Vejo muitos terrenos da prefeitura que são abandonados, né? Não tem uma praça, não tem uma urbanização, né? O que daria para ser feito aqui na cidade de Franca ou na região, num projeto que leva lazer a esses lugares que são lugares públicos, mas que estão abandonados? Isso aí são iniciativas mais também do executivo, né? Sim. Manutenção é responsabilidade do executivo, né? O que cabe ao deputado é trazer recursos para fazer, né, os investimentos que trazem qualidade de vida para a população, né? Como você ter as areninhas, né, que a gente na época também, o deputado traz, isso aí são verbas do Estado, não é do município, né? O município tem muitas áreas, poderia sim trabalhar um pouco mais nesse caminho de poder estar trazendo mais lazer para a população, entendeu? Estar trazendo segurança, aí a conservação também do local, isso é muito importante. O senhor também é autor, né, de um projeto do skate extremamente interessante que traz assim, esse esporte para toda a região. Fale um pouco mais desse projeto seu do skate, que revolucionou, né, o estado, por trazer até medalhas, né? Nós tivemos nas últimas edições, né, da Olimpíada, medalha de ouro, né, para o skate. Não, é porque quando eu estava na comissão de esporte do estado, eu era vice-presidente da comissão, então muito ligado ao esporte, né? As leis de incentivo também ao esporte, a lei de incentivo também à cultura. E a gente então criou a Frente Parlamentar em Defesa do Skate no estado de São Paulo. E a gente debatia então, porque o skate era um esporte que era muito mais um estilo de vida, né? Então isso. E aí a gente buscou todas as autoridades do estado e a gente debatia isso na Assembleia Legislativa. Essa Frente Parlamentar em Defesa do Skate criou vários caminhos importantes, né? Foi uma conquista coletiva, né? Onde a gente, como deputado, trabalhou para poder debater esse assunto tão importante que é o skate. E como era? Porque você tinha que fazer as pistas, né? Que o pessoal pedia, pista do skate
nos municípios. E às vezes muitas delas não tinham um formato, né, da maneira que precisava para o skatista usufruir. Às vezes fazia, mas sem um critério, sem um cuidado técnico, né? Então essa frente ajudava a você a poder ter uma orientação através de um engenheiro ou um diagnóstico na Secretaria de Esporte para poder aplicar os recursos de maneira correta e não, às vezes, fazer a pista sem ter a oportunidade das pessoas usufruir porque corria perigo. Entendeu? Então esse diagnóstico. Isso foi debatendo também e foi crescendo, né? As coisas foram crescendo. Essa frente parlamentar foi muito importante também. Né? Isso está na Assembleia Legislativa. Se você acessar lá o deputado Gilson de Souza, você vai, a frente parlamentar em defesa do skate, você vai ter lá. Ah, que interessante. E falando em segurança pública, né, é uma das maiores preocupações da nossa população, não só na cidade, mas em todo o estado. Qual deve ser o papel, né, do Estado no reforço à segurança pública, principalmente nas cidades do interior? Então, você tem hoje que aumentar o efetivo, né? Sim. Eu acho importante, né? Você ter o aumento do efetivo, você ter também os programas que tem aí na parte de tecnologia, porque hoje também está muito rápido, né? Essa parte da informatização, né? De todo os projetos ligados, que você tem um diagnóstico muito mais rápido, muito mais. Então, são caminhos. E a valorização também, né? Eu acho a importância de você valorizar, né? Você poder prestigiar em todos os sentidos, né? Porque são profissionais que precisam ser valorizados também. Eu acho que toda profissão precisa, né? Mas nessa parte aí também é importante, né? Você poder ter uma compensação até nos vencimentos, né? Você trazer esse olhar mais da valorização é importante. E são projetos também que tem que ser debatido, né? A iluminação mesmo é um dos fatos importantes, né? Você trocar, você ter uma iluminação de LED, né? De uma maneira mais que te traz mais segurança, né? A própria manutenção, né? Da fazer as podas de árvore também, né? A conservação das praças, né? Você ter um olhar mais de limpeza, né? Uma cidade que tem os cuidados diferenciados, né? Porque a zeladoria é muito importante para você poder trazer mais seguranças também, né? Então isso, você ter uma zeladoria da cidade, ela traz um lado importante. E principalmente aumentar o efetivo de policiais, né? A gente vê uma falta de policiais muito grande. Né? Exatamente, aumentar o efetivo, conforme eu tinha mencionado. Né? E o senhor acredita que investimentos em infraestrutura urbana e iluminação também impactam diretamente a segurança? Sim, não tenho dúvida. Isso é importantíssimo. E obras estruturais, né? Como melhoria das vias, pontos críticos de acidente e até a questão da curva da morte pode ser reproduzida em outras regiões, porque a gente percebe que no estado de São Paulo a gente vê várias curvas da morte, né? E isso pode ser reproduzido e feito, né, pelo deputado, assim? Pode, aí você tem o DR, né, o Departamento de Rodovias e Estradas, né? Você tem o DR que pode fazer todo esse laudo. Quando a gente foi, nós usamos bem o departamento. Você o representante, o deputado é isso, ele que faz o diagnóstico e aí ele debate, entendeu? Você, aqui em Rifaina, só deu certo porque a gente tinha o conhecimento e a gente foi em busca da solução, sabendo que era difícil porque era uma obra caríssima, né? Você vê que aquilo ali é uma obra do século, né? Que foi a duplicação de Rifaina, foi na época 32 milhões. É muito, foi na época. Então, isso daí e não é, porque quantas vidas foram salvas depois disso? Então esse é o diagnóstico que é importante
o parlamentar está atento, entendeu? Sim. Você vê aquela ponte que ficou parada aqui na Fábio Talarico, que você teve que fazer o deslocamento para Nuporanga, o acidente aconteceu. Não foi? Foi 11 alunos que perderam a vida de São Joaquim da Barra, né? Por causa daquele o desvio ali. Então, por questões de segurança, né? Você vê que a parte é importante, né? Você ter esse olhar, né? De dizer, não, nós precisamos ampliar, precisamos trabalhar. O parlamentar é isso, né? Ele tem que estar atento, né? Esse olhar para o futuro, né? É isso, ele tem que... Não pode deixar o problema acontecer, você tem que antecipar o problema, né? É isso que nós temos que fazer, né? É isso que vai a diferença, né? Você vai ver, tem uma cidade, o que vai ser Franca daqui 10 anos? Te faço uma pergunta, Rogério. O que vai ser? Qual que é a população da cidade? É um outro problema. Quem está debatendo isso, né? O que vai ser a cidade em termos de abastecimento? Comporta? Sim. O Rio Sapucaí Mirim comporta? O Rio Canoas comporta? Então isso está sendo debatido? Não. Problemas de moradia, comporta? Como é que vai ser daqui 10 anos? Se você não construir, o pessoal não vai ter casa. E o pessoal precisa de casa. Quem casa tem que ter casa para morar. A família que está pagando aluguel há muito tempo precisa de uma casa. Então você tem que ter tudo é diagnóstico, você tem que ter o levantamento da onde você tem que atuar. Entendeu? Então, é um lado. Você pega, quando eu vejo isso por questões de conhecimento. Sim. Né? Você, na época, a Unesp, aqui, a Unesp do centro, estava já, e continua ainda, continua praticamente, né, sem... toda judiada lá no centro, né? E aquilo ali está parado e ninguém tem que mexer, né? Aí fizemos depois, na época, o novo campus da Unesp, né? Trouxemos o campus, olha que beleza que ficou. Mas depois disso, o que a Unesp representa, ela não teve reforma nenhuma, não teve melhoria nenhuma, né? Está ali no centro da cidade. Um abandono total também. Isso não pode, tem que... E é uma obra tombada, né? É uma obra tombada, né? Isso tem que... ser revitalizado. Precisa revitalizado. Então, são diagnósticos, aonde você tem que atuar, entendeu? O que você precisa fazer para você poder. Então, esse lado é importante. Um problema muito sério que o senhor levantou, até para essas novas gerações, né? É a questão da casa própria, né? Então, assim, tem muitos jovens e jovens adultos que não conseguem adquirir sua casa própria porque o preço está inviável, né? Então, assim, os preços dos terrenos estão muito altos, o preço da moradia está alto, o próprio aluguel está alto, né? Então, assim, dar a possibilidade desse jovem, né, que está começando no mercado de trabalho a adquirir o seu imóvel é uma coisa assim que deixa marcada a vida inteira, né? Nós temos hoje um déficit habitacional na cidade de mais de 14 mil unidades. É muito grande. E se você não tem um planejamento para isso, daqui 4 anos você vai ter um déficit de 22 mil. É só fazer conta e multiplicando, né? Assim é na saúde, assim é na segurança, assim é no lazer, assim é no esporte. Se os projetos não acontecerem, eles vão ficando e depois você vai, porque o tempo passa muito rápido. Sim. E a cidade necessita. Então, o que falta, você me entendeu? É agilidade, é rapidez nos bons projetos que a cidade precisa. Sim. E aí você tem que ter os deputados, porque também não tem jeito de não ter os deputados. A Franca mesmo fica 15 anos quase, vai fazer sem deputado federal. Sim. Então isso tem que ser debatido. Como é que você vai ter uma cidade do tamanho de Franca e uma região aí com quase 400 mil habitantes representando toda a parte regional que chega aí quase 500 mil eleitores ou mais e você não ter um deputado federal? Não dá, né? Não dá. Então você perde, sabe quando você perde emenda parlamentar por não ter um deputado? Quanto? Hoje um deputado federal, ele tem hoje, para não se, olha,
ele chega a mais de 50 milhões em emenda parlamentar. Vamos pôr quase 60 milhões. E só emenda. Sim. Você pega um mandato de 4 anos, multiplica isso, você vai ter aí 240 milhões que você deixou de trazer para a região. Aí você deixou de trazer, às vezes, uma benfeitoria a mais, né? Algo que você poderia trazer e ajudar na saúde, né? Ou uma Santa Casa, ou lá o Allan Kardec, ou a PAI, né? Você entendeu? Ou uma ressonância que a Santa Casa está precisando. A Santa Casa está precisando de uma ressonância. Sim. Custa 5 milhões. Olha, falta um deputado. O E a deputado região precisa daria, ter. Hein? A região daria para eleger um deputado. Não, eu estou te falando, a região tem 500 mil eleitores. Então, 1000 eleitores. Daria com folga. Né, não, tá doido. eleger Para ser um deputado federal, dependendo do partido também. Tem partidos que precisam mais, partidos que precisam menos, né? Mas é possível você fazer. Então, o que precisa é votar nos candidatos da cidade. Sim. Votar nos candidatos que têm chance. E candidatos que têm esse amor pela cidade. Né? Então, só esse amor pela cidade, né? Esse amor pelo onde você vive, onde você criou seus filhos, onde você nasceu, né? Que você vai dar essa importância. Né? Exatamente. Agora, veja para você ver. Isso que nós estamos conversando, olha a importância de tudo isso. Você vê o tanto de problemas que a cidade tem. Sim. E você não vê voz nenhuma levantando para ajudar esses problemas. Você vê que isso está tudo parado. Né? Então essa parte tem que ser repensada. Nós temos que repensar. Né? Ter o deputado, cobrar do deputado, fiscalizar o deputado, né? Trabalhar mesmo e falar qual foi o projeto que você trouxe, o que você está fazendo, qual que são os bons projetos para a cidade, porque se você não tiver o apoio à indústria, você pega, recentemente, a Ferracini mudou para o Nordeste, levou mais de 1000 empregos. Cadê o deputado para dizer, né? Não vai, né? O que você está precisando? Aonde? O que eu posso fazer? Ô governador, vem cá, ô prefeito, vem cá, vamos ali conversar, vamos resolver o problema, porque o emprego está indo embora. Não pode. Então isso é importante. Se você não debater os assuntos e antecipar, depois é igual a doença. A doença você tem que trabalhar ela na prevenção. Você não pode ficar sem a prevenção, porque a maioria dos casos é a prevenção. Se você estiver trabalhando, uma cidade trabalhando na parte da prevenção, o número de pessoas que perde a vida tranquila é menor, porque você trabalha no campo da prevenção. Né? Prevenir é importante, né? O diagnóstico é importante. Né? Então é isso aí, eu acho que nós temos um caminho para percorrer. A cidade tem um potencial muito grande, a cidade merece ter os deputados, a cidade precisa ter os deputados. E ela não pode ficar, você entendeu, votando em candidatos que não faz parte, tá certo? Do eixo da cidade, né? Eu acho que da vida do cotidiano. A região tem que ter, né? Eu acho que seria importante. Enquanto o senhor foi deputado, o senhor, né, foi um dos únicos que trouxeram para a cidade de Franca vários outros deputados para discutir a questão do imposto em cima, né, da indústria coureiro, né, calçadista coureiro. Fala um pouco dessa... Ali quando a empresa do setor coureiro e calçadista do Estado, que gera muito emprego, nós fizemos um fórum em Franca. Esse fórum a gente trouxe 22 deputados, e aí veio o sindicato de Jaú, né, que é o Caetano, e veio o Samir, que é de Birigui, e o sindicato daqui e o setor da indústria, né, o polo calçadista, para debater o emprego na cidade, porque as empresas estavam indo para o Nordeste. E aí a gente não falou, peraí, não vai mais não. O que é o problema? Não, o problema é o imposto, o ICMS é 18. Nós precisamos trazer para 12. Aí debatemos esse assunto, fomos e passamos na sexta-feira, era numa sexta-feira, os deputados chegaram às 8 horas da manhã, fomos para a Coroquímica lá, o Carlos Stefan, visitamos a empresa,
Depois fizemos o almoço lá, todos, na empresa mesmo, comemos lá no bandejão. Depois passamos na Ferracini, com todos os deputados. Depois descemos e fomos para o Hugo Betarello para discutir e fazer o fórum lá, que nós debatemos o setor do calçado. E aí o presidente da Assembleia na época, que era o Sidney Beraldo, veio a Franca também, como deputado e presidente, para abrir o fórum. Ele abriu o fórum. E daí nasceu então a redução, tá certo, do imposto do sapato, do ICMS, e que fez com que o emprego ficasse em Franca e as empresas não pudessem se deslocar do estado de São Paulo, porque aí não era só Franca, era o estado. Então essa decisão, esse incentivo foi para todos os setores do estado de São Paulo. Por isso que nós criamos a Frente Parlamentar em defesa do setor coreiro e calçadista do estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa. E essa frente era composta, Rogério, por 40 deputados. Vixe, é bastante. Como a frente do leite também. Foi composta por 40 deputados. E o skate também. Skate, né? Também, nós fazemos. Então foram frentes importantes que debatemos os assuntos que o resultado impactou muito, ajudou muito a... Falando nessa questão, né, de impacto na vida social das pessoas, o que eu percebo que aqui em Franca tem um projeto que o senhor foi pioneiro, né, em ajudar e implementar esse projeto, que foi a questão do Bom Prato, né, alimentos de R$1, que em Franca salva vidas. Salva vida. Salva vidas. Esse projeto foi muito importante também. Sim. Nós fizemos e de vez em quando eu vou almoçar lá, viu, eu passo lá e o pessoal fica muito feliz, eu também. Porque você vê hoje, você às vezes está com uma dificuldade, né? Às vezes você está sozinho também. Sim. O tempo vai fazendo a diferença, as pessoas, tudo muda, né? A idade chega, tudo muda, o tempo muda, tudo muda. E às vezes a pessoa, às vezes não tem, né, naquele momento, mas R$1 ele vai lá, ele tem o café da manhã, né? Ele tem o almoço. Então isso, o Bom Prato, né? É importante demais, né? Demais. Isso aí é uma obra abençoada. Sim. Sabe quantos quilos de arroz se gasta? Quantos? 140 quilos por dia, 50 quilos de feijão, todos os dias. Só na unidade Franca, né? Só dá 1.200 quilos, não, dá 1.200 refeições, todos os dias. E o café da manhã. Você precisa de ver que beleza que é. Não, dá 1.200 refeições todos os dias. Sim. Olha, o pessoal fala muito bem do alimento lá, né? Muito bem. É uma comida muito abençoada. Abençoada. Né? E é interessante falar sobre essa questão, mas também nosso público, né, aqui no canal é um público muito voltado à educação, né, senhor Edilson? O que daria para fazer nessa questão da educação, né, trazendo aí essa questão, né, da segurança, da mudança, né? Porque quando a gente fala de educação, a gente está falando em transformação. Sim. Né? Transformar e dar oportunidade às pessoas, né, em ter uma vida melhor. Sim. Né? O que daria? O conhecimento é o poder, né? Você trazer uma escola, né? Sim. A primeira coisa é a motivação também, né? Valorizar muito os professores, né? Sim. Em todos os sentidos também, né? Eu acho, em todos os sentidos. A valorização humana, né? Sim. Principalmente porque a minha preparação eu devo muito ao professor, né? Sim. Se hoje eu tive a oportunidade de ser vereador, um deputado, um prefeito, eu agradeço muito, né, aos meus professores da época também, né? Sem eles, como é que seria, né? E tem muitos professores, Gilson, aqui no estado de São Paulo que estão recebendo abaixo do piso nacional, né? E eu que percebo também, porque eu vivo essa vida, né, e estou no estado já há mais de 20 anos, que há um achatamento do salário. A gente não tem uma evolução clara, né, profissional. Então, assim, como o piso é sempre maior do que o salário pago,
Quando você recebe um quinquênio, quando você recebe uma gratificação, uma prova do mérito, algo assim, o seu salário ele chega no piso, né? Então não existe uma real plano de carreira para o professor. Isso falta muito, né? Você sabe que você me fez lembrar, estou aqui pensando, papai, sim, e o seu lembra disso. Sim. Era duas profissões que quando você tinha uma filha, sim, ou um filho, você queria que exercesse. A primeira delas é trabalhar no Banco do Brasil. É verdade. E o segundo é ser um professor. Não era? Não era? Verdade. Minha Quando mãe você ajudou falava de um professor, porque você era bem remunerado, não é? Estabilidade. Você tinha estabilidade, tá? O professor. Então você vê que desse período para cá, a defasagem foi grande demais, né? Não é isso? Demais. E hoje, você entendeu? A dificuldade, porque você dá aula por amor, né? Por dedicação mesmo, por carinho, porque se você for fazer mesmo a avaliação, né, e buscar o que foi, né, quando criou a figura professor, né, e hoje, essa comparação você tem toda a razão, viu, Léo? Mas o que precisa é isso, né, a conscientização. Sim. Eu, quando estava aqui como gestor, nós fizemos algo importante. A primeira coisa que nós fizemos foi trazer os professores mais perto, para manter diálogo, para poder sentir as suas necessidades, as suas reivindicações, trazer mais motivação. A gente trazia os palestrantes para poder fazer, né, trabalho. A gente trazia o lado mais humanizado, porque você precisava ouvir o professor, qual que eram as dificuldades que ele tinha, por que ele estava, às vezes, naquele momento, né? Porque ele também tem família, tem filhos, às vezes, ele pode, às vezes, estar até depressivo, né? A gente não percebe, né? Ele não sabe. Então, esse olhar, você tem que trazer ele mais perto, né? E os incentivos, né? Você trazer a parte, né? Eu aqui pegava e... Pela primeira vez, acho que o município, nós fizemos os bônus, né? Sim. Em vez da gente investir em carro, em material, ou coisas assim, a gente falou, não, vou investir na parte humana. Vou valorizar o professor, porque esse bônus vai dar para ele uma condição dele fazer um passeio com a família no final do ano, porque ele está estressado, cansado, precisa descansar um pouquinho, então ele vai fazer um passeio com o filho, com o esposo, com o neto, né? Então isso tudo, né, é diferente. E aí com isso nós fomos trazendo um olhar mais humanizado, né? A gente tirou a própria alimentação dos alunos também. A gente mudou muito, né? Colocamos as nutricionistas, a gente passou a não usar mais o embutido, né, que era salsicha, linguiça, essas coisas todas, né, e foi para uma alimentação mais equilibrada e a valorização dos professores. Tanto é verdade que o nosso município foi o segundo mais bem avaliado dos 645 municípios do estado de São Paulo, tá certo? Pelo IDEB, avaliação pelo IDEB. Então esse é um formato, entendeu? Que você está, porque agora a gente tem que repensar, né? E o Estado tem que pensar nisso também, né? E o Brasil também, né? Sim, então, com tudo que está sendo feito, mas ainda precisa melhorar muito, né? Esse olhar tem que ser diferenciado. A revolução, ela inicia pela educação. Sim, sim. Né? Você transforma um país em um país rico, um país desenvolvido, a partir da educação. Exatamente. Nenhum país fica rico, né, se ele não investir massivamente na educação. Exatamente. Aí é que está E incentiva a leitura também, né? Porque a leitura é muito importante, né? Hoje você... E com a tecnologia agora, com o lado, as crianças não estão lendo mais também, né? Está muito difícil, é só o celular e ali vai, passa o dedo e vai levando a tela, vai passando o dedo. Né? Você pegar e trazer, né, aquele lado de você pegar o incentivo, né, trazer esse olhar mais, o Estado, a União, né, porque a tecnologia é boa, né,
Mas você tinha que ter algo que a criança pudesse, tá certo, ir lá na frente e começar também a ler, né? Sim. Fazer toda uma narrativa, né? Sim. De um livro, né? Do que ela leu e tudo. Seria importante, que era na época, a gente fazia muito disso, né? Era diferente. Você levantou um ponto extremamente importante, porque o que a gente vê, né, é um uso exacerbado, né, das plataformas digitais em detrimento do trabalho humano do professor. Então se usa muito plataformas, usa de uma forma às vezes equivocada, né, essa quantidade de plataformas que não traz um efetivo, né, trabalho educacional, e em detrimento do trabalho do professor, né? O professor ele poderia estar desenvolvendo dentro da sala de aula um trabalho muito melhor, né, do que esse uso exacerbado de telas. Porque a própria OMC diz, né, sobre a questão do tempo que as pessoas ficam utilizando as telas. E a escola não pode aumentar ainda mais esse uso. Não tem. Realmente... Então, são assuntos importantes. Sim. Tudo isso você tem que debater isso. Pegar Sim. os especialistas. Porque o grande segredo mesmo é o debate. Sim. Você tem que trazer. E o parlamento é isso. É você debater, discutir todos os assuntos do Estado e da sua região para você trazer os bons projetos. Sim. Né? E aí ter um olhar mais humanizado, né? Legal. Uma coisa na educação, que a gente fala muito sobre creche, né? Eu fui, no meu período de gestor, nós construímos 22 creches. Sim. Ampliamos 12 e construímos 10 creches. Talvez eu sou o prefeito na história que mais creche construiu na cidade. Que legal, interessante. E é verdade. Falta creche, né, hoje em dia, né? Na época faltava muito, né? Mas com o avanço que nós fizemos e avançamos muito, então Sim. conseguimos reduzir muito. Mas uma outra preocupação agora, que a gente está falando da educação, falando da criança, né? Na época o EJA, toda essa parte também, ela estava bem pronta para não seguir mais, né? Eles iam fazer o fechamento. Sim. Veja, e nós fomos o prefeito, o gestor que deu todo o apoio para que as pessoas pudessem estudar, né? Depois de uma certa idade. E foi muito emocionante, porque eu participei de várias turmas, né? De formandos, e eu vi a importância. Um outro lado, saindo um pouquinho, que eu não estou vendo o projeto, que está me preocupando muito, que a maioria existe uma mudança, porque trouxe um pensamento que quando você chega a uma certa idade, você aposenta, aí você não vai fazer mais nada, aí você vai ficar na pracinha jogando, tá certo, um baralho, uma coisa, tá errado. Você não vai votar, você não participa das eleições, você não quer saber mais nada, porque você acha que... Não, a vida nossa, ela é feita de etapa. Você nasce, alguém cuida de você. Não é isso, Rogério? Sim, sim. Né? Quem te dá banho, limpa você, tudo, né? Sozinho você não vai, não é assim? Sim. Depois você vai crescendo, um pouquinho, aí um pouquinho você está andando, está indo, não está assim? Sim. Então, alguém cuidou, né? Aí você passou, você chegou na metade da vida. Aí você já vai, aí mais um pouquinho vai. Aí quando você chegou aqui, o que você cuidou? Enquanto adulto, né? Adulto. Agora alguém vai cuidar de você. Não é isso? Sim. Oh? É um ciclo, né? Não é? Aí você está lá na cama, né? Você precisa de fralda, você precisa trocar, aquela dificuldade. Aí você tem, às vezes, um pai precisa trabalhar, uma mãe, e você precisa trabalhar, tem que ir embora trabalhar, mas você não pode deixar ele, porque não tem com quem ficar. Aí você vai procurar um asilo, ou um lar, né? Que hoje não é mais asilo, o nome é lar, não tem vaga. Aí você vai procurar, mas isso não tem. A pessoa chega a um certo ponto da vida com uma dificuldade danada. O custo fica muito alto, né? A manutenção
né, do fechamento final da nossa vida é muito dura, viu? Sim. Isso também não tem. Então, a parte política, Sim. o olhar político parlamentar teria que também ter um olhar mais humanizado para criar aquilo. Né? É isso, criar o centro-dia, ou mesmo trazer algo que viesse, você está me entendendo? Contemplar isso. Porque a gente fala em tanta coisa, mas a gente às vezes esquece das coisas, porque é o fechamento final da vida. E todo mundo vai passar por isso. Não tem jeito, não tem jeito. Então, quando você fala, a gente tem que pensar também nesse lado em que você traz, né, o conforto, né, o fechamento com alegria. Porque quem tem condições de estrutura ainda faz. Né, vai lá, paga lá um recurso alto, né, para a pessoa estar lá e tudo, mas o que não tem curador, tem de manhã, à tarde, à noite, e quem não tem? Então, você tem que ter esse olhar mais humanizado, né? A pessoa precisa desse fechamento. E aí que eu falo para todos, né? A pessoa tem todo um potencial. Você pega 80 mil pessoas acima de 60 anos, se não me engano, não votou. Porque ele acha que não pode votar. O erro está aí, ele tem que votar. Porque os projetos, para ele, precisa. Você precisa de um atendimento. Quem vai ter o atendimento para ele? Então, ele tem que pensar nele, não é porque ele chegou a 60 ou 65, ou aposentou e falar que a vida dele agora não precisa de mais nada, tá tudo. Não, ao contrário. Agora é que ele precisa. Ele precisa de cobrar os políticos, cobrar as políticas públicas, cobrar o atendimento que ele merece, porque ele contribuiu, ele tem uma trajetória de vida, né, de contribuição à nação, e ele não pode ficar desse jeito, não. Então isso tem que ser repensado também. Falta medicamento, falta às vezes atendimento, não tem vaga. É isso que nós temos que... Então, discutir, debater é importante. A gente precisa debater. A gente aprende muito, viu? Quando a gente começa a conversar, porque é de coração, a gente não sabe tudo, não é? A gente está sempre aprendendo. E a gente tem que ter humildade para dizer, a gente tem que estar sempre aprendendo, conversando, dialogando para você fazer, tá certo? E ser o representante dos bons projetos que a cidade precisa. Esse olhar tem que ter. Né? E é um problema não só daqui da região de Franca, mas do estado inteiro. Não, isso é Brasil. Brasil. Onde tem gente tem problema semelhante a isso. E a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, né? Por vários fatores. Isso leva a um aumento dessa população significativamente. Eu vou te dar um dado que você não... O Brasil hoje, nós temos hoje 212 milhões de pessoas, não é isso? De vidas, né? Se você pegar no ano 2100, você sabe qual que é a população do Brasil em 2100? Não sei qual é. Não? Não. 120 milhões. Nossa, vai diminuir demais. A China tem quanto? Tem 1,5 bi, né? Sabe quanto vai ser daqui 2100? Quanto? 900. Vixe, é muito pouca gente. 900. Vai diminuir bastante. Nós estamos na crista, né? E agora a tendência é diminuir. Por isso que eu entrei nesse assunto. Sim. Entendeu? Então as pessoas vivem mais. E qual que é o planejamento estratégico de você poder dar essa qualidade de vida para quem está... Até os últimos dias, né? Até os últimos dias. Então é um lado também para ser... Você entendeu? Então você tem que começar... Por isso que é o que nós estamos falando, você entendeu? São assuntos que precisam muito, né, uma atenção, um olhar diferenciado. E muito pouca gente fala sobre isso, né, deputado? É por questões, às vezes, às vezes até de não entender, né? É um planejamento que você está vendo o dia a dia, né? É questão de você parar e falar, não, peraí, vai. Né? Porque você está vendo com a sua mãe, você está vendo lá com a sua tia, você está vendo com seu primo, seu irmão, você está vendo toda hora que a família tem, né? A pessoa que está lá numa cadeirinha de roda, uma rodinha fininha, depende de uma pessoa para estar empurrando ela, né? Para poder às vezes ir no banheiro, para ter um ali. Então tem que mudar toda essa logística, você entendeu? Trazer
um lado mais, que é o que a gente sempre nós fizemos, né? Quando eu estava de prefeito, nós colocamos quase 1000 cadeiras de roda motorizada para as pessoas que têm a mobilidade reduzida poder locomover. E a importância entendeu? também... Porque ele vai visitar um irmão, ele vai lá numa festa, ele vai numa missa, ele participa de um evento. Isso é muito importante demais. Para a qualidade de vida dele. Agora, como é que você vai deixar ele em casa, numa cadeirinha de roda, onde o assento não tem conforto nenhum? É difícil demais para ele. E ainda uma pessoa para estar empurrando ele. Sim. Não tem... Você está me entendendo? Esse são muitos os olhares. E a gente precisa também pensar mais no próximo, né? Porque a gente não pode ser muito egoísta, né? Sim. Não pode, você tem que dividir um pouco mesmo, sim, a parte do lado que você pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da pessoa, que pode ser um irmão seu, pode ser um primo, um sobrinho, pode ser um tio. Né? Pode a gente não precisar pode... de uma vaga num lar, né? E não ter. Não ter. Mas não tem por quê? Porque o investimento que tem, ele é limitado. Se você discutir sobre os recursos, não tem. Sim. Então tem que cortar muita coisa e aplicar onde precisa aplicar. Sim. Tem muita coisa para se fazer. Entendeu? Eu vejo esse lado, entendeu? Porque nós aqui é uma passagem, você não vai levar nada daqui. Sim, tudo é bobagem. Salomão pediu a Deus sabedoria, não foi? Foi. Deus deu para ele, quando ele foi governar, Deus deu para ele sabedoria. Não foi? Foi. Tudo que ele pediu, Deus deu para ele. Sim. Né? Até 700 mulheres, né? Salomão teve, não foi? Foi. Depois ele fecha o tempo da vida dele e diz o quê? Que é tudo vaidade. Não é? Sim. E a vida é tudo vaidade. Se você vê direitinho, é tudo vaidade. Caixão não tem gaveta, né? Não, tudo vaidade. Você vê que todos nós temos o nosso período, o nosso lado. Então, são assuntos que tem que ser importante estar discutindo, debatendo, você entendeu? Você fala em tudo, mas tem pontos importantes, né? E eu só tenho que agradecer, viu? De coração. Sim. A gente aprende todo dia, um pouquinho. E a gente vê também um problema muito sério com essa nova tecnologia da informalidade do trabalho, e essa informalidade do trabalho está gerando muita preocupação nas escolas, porque tem muitos estudantes, né, que querem estudar no período noturno e não conseguem, porque a escola está longe da sua casa, né? Hoje, na Cidade Franca, se eu não me engano, nós temos 5 escolas com período noturno, né, e vem diminuindo drasticamente o número de vagas, né, no ensino noturno, porque o adolescente, né, ele tem que provar que ele está registrado, né, de forma formal em um trabalho, para poder ter, né, esse ensino noturno garantido. E muitas das vezes a gente vê que existe uma informalidade, principalmente nos adolescentes, né? E como aumentar o número de vagas aí no período noturno, né, e esses adolescentes poderem trabalhar, né? Isso também é um assunto importante demais. Sim. Que precisa ser debatido, sim. Tem que ser debatido com muita clareza também e com muito empenho, né? Porque você falou tudo, né? Tecnologia, né? Hoje a internet, né? As vendas, né? De internet, Franca hoje é referência, né? É referência nessa área. Hoje talvez a número 1 do Brasil, né? Sim. Nessa área. Isso cresceu muito, né? Então, e o mundo está assim, né? Da comunicação. Então, tem que repensar, né? Porque às vezes avança muito de um lado e o outro tá. Então, aí você tem que fazer o equilíbrio das coisas. Por isso que tem que debater. E falando um pouco das universidades, né, que o senhor trouxe para a cidade de Franca, a chegada da FATEC, né, é uma grande obra que revolucionou, né, o trabalho na cidade. É o ensino profissionalizante. Por estar trazendo essa tecnologia para a cidade. Como que foi essa vinda da FATEC, né, uma faculdade de tecnologia para a cidade de Franca? Isso foi uma luta também, né? Na época a gente
tinha isso como bandeira também de trabalho, porque está ligado também à parte da educação, todo esse lado. A gente também sempre teve um olhar muito voltado para a educação. Depois depois veio a ETEC, depois a FATEC, né? Primeiro veio a ETEC, depois a FATEC. E depois também, porque eu vejo como uma das grandes saídas, né? Se você não recorda, a Industrial foi uma referência lá atrás, né? Foi. Não foi isso? Foi mesmo, né? Principalmente no ensino profissionalizante, no mecânico, no mecânico e tudo, né? O meu irmão mesmo fez curso de modelista nela, né? De modelagem, porque na época o emprego era o sapato na fábrica, né? E ele foi o Zé Reis, foi modelista formado pela Industrial. E eu lembro de tudo isso, então isso também foi, e eu vejo que nós não podemos descuidar disso, isso tem que estar sempre no olhar dos gestores, né? Dos governantes, para que você traga esse olhar, né? Porque você já sai trabalhando, né? É um profissional que também já sai trabalhando, né? E há uma necessidade muito grande de programadores, né? Não, é o que mais está precisando no mercado, né? E Franca, como uma cidade pujante nessa área da tecnologia, né, a gente consegue quase que 100% dos alunos formados ali, né, já empregados na área. E você não pode deixar agora, tá sempre acompanhando, porque a modernização e o avanço é muito rápido da tecnologia. Então o que você precisa atento, tá certo? Para você estar sempre tendo a tecnologia na modernização dos investimentos, né? Não deixar, né, isso ficar, às vezes alguns programas que é importante, às vezes ele fica meio tem que estar atento na fiscalização, né? Interessante. Como o senhor é muito ligado a essa questão dos esportes, como integrar a educação e os esportes, né, oportunizando, né, novas oportunidades para minimizar os problemas de desigualdade social entre os jovens? O esporte faz a diferença, né? Sim. Em todos os caminhos, né? Eu fico muito feliz quando eu falo de esporte, porque quando gestor aqui, era 11 mil crianças fazendo esporte na cidade, né? Eu participava dos jogos regionais, jogos do interior, todas as modalidades. Nós fizemos uma competição importante que foi, a gente trouxe a Olimpíadas da PAI para Franca, não sei se você lembra disso. Foi muito importante. Que legal. A primeira vez na história que o município sediou as Olimpíadas da PAI na cidade. Aí veio todas as APAIs, passamos aqui momentos importantes, aí que você dá a importância do que é o esporte. Aí você você vê em todas as modalidades, né? E também o Brasil hoje está investindo muito, né? As modalidades que até então não tinha, passou a ter. O esporte faz a diferença, motiva as pessoas, né? Traz um olhar diferenciado, né? Traz um ganho muito grande, né? Em todos os caminhos, tanto na contemplação espiritual, como também na formação, todos os caminhos. Legal. O senhor também foi importante, né, e teve uma participação na conquista da nossa cidade, para mim, particularmente, da obra mais bonita e mais importante da cidade, que é o novo Sesc, né, da cidade, né? Esse sim. Que é extremamente importante. Nós temos também uma outra obra extremamente importante, que é o Poupa Tempo, né? Nós temos aí o Bom Prato e outras obras e estruturas. Novo campus da Unesp. Novo campus da Unesp. Mas falam para nós aqui um pouco do Sesc. Como que foi, né, trazer um Sesc para a cidade de Franca, que revolucionou a cultura francana? É verdade. Não só a francana, como a região também, né? Hoje são 80 mil visitas mês. Você acredita? E um dos mais movimentados do estado. Um dos mais movimentados do estado. E mais moderno também, né? O Sesc de Franca, ele é o mais completo e o mais moderno do estado de São Paulo. Isso foi um assunto que me trouxe muito prazer, porque
existia uma concessão antiga e ela, por o Sesc não ter cumprido as obrigações, ele não concluiu a obra. E aí nós fizemos a retomada do terreno. Aí eu fiz como prefeito, eu fiz um decreto para trazer o terreno de volta, né? Porque perdeu o prazo, perdeu tudo. E nesse meio tempo foi aonde despertou. E aí foi quando nós começamos a debater então, para que então construísse o Sesc. Porque estava tudo sem... E aí foi várias as reuniões, vários embates, e aí eles falaram para mim, prefeito, vai ser o mais moderno do estado de São Paulo. Sim. Nós vamos fazer uma obra aqui que vai fazer a diferença na cidade, vai fazer a diferença na região. E nós vamos ter o Sesc aqui como a referência, como um dos mais modernos do estado. O mais completo e o mais moderno do estado. E lá, e aconteceu, porque lá as pessoas são de mamana caducana. Toda criança a terceira idade. E foi muito importante, porque é uma obra que marcou muito e revolucionou. Eu sempre fui muito, uma pessoa ligada ao incentivo à cultura, né? Quando deputado, nós fizemos a lei de incentivo à cultura, né? Você, para poder fazer os projetos nos municípios, no estado, você poderia usar o empresário, adotar o projeto, em vez dele recolher o ICMS, ele adotava o projeto. E você levava, então, a cultura, a música, a leitura, o teatro, para os bairros, para as comunidades. Isso foi uma lei também que nasceu de nossa autoria, da minha comissão, quando presidente. E aí, quando também na Franca a gente tinha aqui a virada cultural, né, o Dia do Mineiro, Festival Literário, o Rock Solidário, aniversário da cidade, a gente fazia os eventos também na parte das comunidades, dividia, né, as regiões, né, e cada região recebia então a passagem do ano. Então você movimentava muito, mas muito mesmo a parte, porque isso traz um olhar mais humanizado, gera emprego, né, faz com que as pessoas saiam um pouco da depressão, porque tudo está ligado também nessa parte, você entendeu? Então isso movimenta muito. E aí nós fizemos a parte ali na praça, né, com o Diego Figueiredo, você lembra, né? Sim, fazia ali o festival literário, trazia os poetas de outros estados para vir, né, e era a rede hoteleira também gerava emprego, né, o pessoal conhecia a cidade, e aí isso faz a cidade crescer e ter vida, né? É o taxista, é o Uber que vai ter mais trabalho, é a pessoa que vende o espetinho, é o menino que está ali para vender a bexiga, e essa cadeia produtiva aí de todo mundo ganhando um pouquinho de dinheiro para levar, comprar lá a sua carne, levar para o almoço, pagar a água, pagar a luz, né? Isso tudo ajuda, né? Então isso movimenta, né? É uma cadeia produtiva. Então o Sesc, a gente, quando nós fizemos o impacto, né, de poder afirmar mesmo para construir, aí nós fizemos um projeto, mandamos para a Câmara Municipal, que ele tinha um prazo de 4 anos para poder entregar a obra, você entendeu? E aí nós começamos a obra. Aí depois acabou entregando em mais um pouquinho, 5 anos, por questões de logística climática. Né? E aí, mas olha que obra bonita. E eu fico feliz porque o meu nome está lá, a placa está lá, e a gente passa e vê o tanto que foi útil, né, como gestor, de poder ter lutado tanto para trazer
esse empreendimento cultural para a cidade, né? Com revolucionou, uma né? biblioteca completa, né? Com shows, com piscinas, com academia, com todas as modalidades. Parte de dentista, né? É tudo, dentista, tudo. É uma beleza. E eu vou sempre tomar café lá e fico lembrando, né? Que coisas importantes, né? Então eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Ele me deu de ser prefeito, né? Porque a gente teve e tem a oportunidade de realizar, ter ajudado a realizar muitas obras importantes que ajudam, né, na qualidade de vida de quem vive na Franca e na região, né? Então isso foi importante demais, né? Então eu agradeço muito a Deus por tudo. E o senhor defende, né, o incentivo ao pequeno e ao médio produtor rural, né, como aliado principalmente nessa questão do combate à fome, né, que existe, né, no nosso país, que deve ser sempre lembrado, né, tem que ser sempre combatido, e como essa política pode ser ampliada na nossa cidade ou no nosso estado. A FAESP, que é a Federação da Agricultura, a gente foi muito parceiro, mesmo quando deputado e quando também prefeito, né? Quando eu estava gestor da cidade. Porque o que você precisa é isso, né? A pessoa às vezes tem um pedacinho da terra, tem a terra, mas ele precisa às vezes de um incentivo. E o incentivo vem de todos os caminhos, de uma orientação técnica, de você poder estar trazendo o agrônomo até lá, de você criar as pesquisas, de você trazer, né, cursos, orientações. Isso é o que faz o lado, você entendeu? Porque com essa modernidade, com esse lado, isso, o caminho fica aberto para você poder trazer, né, quem está, né? Você vê que melhorou muito de um período para cá também, não foi? A parte da produção, né? O Brasil hoje virou também, né, recorde em grão, né, por causa disso, né? Então isso tudo é uma política que você vem trabalhando, né, junto, em conjunto com pessoas também que têm a linha e o mesmo pensamento. A questão do orgânico, né? Do orgânico também foi muito, onde a gente levava também para merenda escolar, né? Então isso são projetos que você começa lá atrás e ele vem consolidando, né? E assim né? Nada é por acaso, né? É igual você trazer uma Unesp para a Franca. Isso é um projeto. Trazer um hospital, isso é um projeto. Né? Isso não tem jeito, isso é tempo. Como é que você vai trazer um hospital? Você vai trazer um hospital porque você depende, né, de colocar no orçamento do Estado, o Estado precisa, né, de votar o orçamento para poder ter aquele recurso disponível para isso. Depois vem a manutenção de tudo isso, vem a construção, vem a logística, vem todo o estudo técnico, né, que você tem que fazer, né, toda a parte técnica, né, e aí você tem um eixo, né, para ser desenhado dos municípios, quantas pessoas vão ser assistidas, né, qual é a capacidade de atendimento, quantos leitos. Então isso é um estudo. Por isso que a gente fica contente de fazer parte todo esse caminho, né, das assinaturas, de você poder trazer esse caminho. Então é tudo isso. Né? E o que nós temos que fazer como município é isso, debater. Vamos pensar num assunto importante. Quantos carros tem em Franca hoje? Milhões, né? Não, milhões não. Milhões não, mas bastante, né? Uns 30, 40 mil. Não, circula em Franca? Uns 300 mil carros circulando. 300 mil, bicho, é muito caro. Carro. Aí eu te faço uma pergunta para você. Qual que é o planejamento que o município, que nós pensamos no trânsito? O que vai ser Franca daqui 5 anos no trânsito? Você vai andar? Já piorou bastante, né? Nos últimos anos para cá. No meu período de governo, nós fizemos a Champanhar, né? Que é o William Vanderlei Jorge, né? Aquilo ali era uma rotatória que ninguém passava, e corria risco de vida ali toda hora, tinha acidente e tal, porque você tinha que percorrer em volta. Aí trouxemos aquele modelo de São Paulo. Ali, se você buscar, você vai ver que ali é a Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. Você olha, você passa,
né, em 5 segundos, você já... Talvez você não leva nem 5, né? Se o semáforo está aberto, você já vai embora. Se você tiver que esperar, é um pouquinho, já abriu, né? E você vê, uma obra que o custo pequenininho, né? Você gastou isso aqui, fosse fazer um viaduto. Nossa, para comparar com o viaduto da Anitta, né? Nossa. Você vê a diferença que foi, né? De preço. Tudo. Então, por quê? Porque eu vejo que a cidade precisa fazer isso em outros locais. Né? E isso pode ser um deputado também ajudando a trazer os recursos, você entendeu? Aí entra, né, a parte de você estudar, né, a parte toda, né, da cidade tirar esses acidentes. Né? Quantas pessoas perdendo vida aí, acidente aqui, ali toda hora. Por quê? Porque você está com uma cidade em crescimento, porque só nós liberamos 52 prédios, 36 loteamentos, que dá um total de 44 mil unidades para ser construído. Você tem 52 prédios, uma média de 70 por cada prédio, apartamentos, que dá um total de 3.500 apartamentos. Né? Aí você tem as famílias morando, financiando, porque tudo é financiado pela Caixa Econômica Federal. Em vez de você pagar o aluguel, você está pagando o apartamento que é seu, realizando seu sonho. Você que está começando a vida agora, abriu oportunidade. Tudo isso foi feito para abrir. Agora, e o planejamento para isso? Como é que vai ser a cidade daqui 10 anos, 5 anos? A hora que você tiver 14 mil casas, que é o déficit habitacional, né? Como é que você vai ter esse trânsito da cidade? Como é que vai ser? Se você não tem um planejamento para poder, né, começar agora, né, já era para ter começado lá atrás. Começar agora, você vai ter dificuldade. A cidade vai pagar por isso e vai ficar caro, né? Vai ficar caro por causa disso, você entendeu? Por isso que eu te falo. Tudo que você começa lá atrás, você faz um planejamento. E ele leva um tempo para acontecer. Agora, se você não tiver esse planejamento, as dificuldades vão acontecer, tá? E as soluções não vão acontecer, porque você não planejou para isso acontecer. A gente tem 2 gargalos aqui na cidade de Franca, né, que ninguém consegue resolver. Que é a questão da ponte da Tião, né, que vai para o Dermina, vai para a Vila São Sebastião, vai para o lado de lá, para o Pulicano, e nós temos ali a entrada do distrito, né, que precisa ser pensada de uma forma onde que o trânsito flua com mais velocidade, né? Você tem que contratar uma agência, uma engenharia de trânsito, fazer um planejamento de quanto você vai precisar em termos de recursos, e aí você trabalhar a parte do Estado e a parte do governo federal para você viabilizar isso. Ribeirão Preto fez isso agora. Né? Os deputados de Ribeirão Preto foram até Brasília e levantaram lá 1,2 bilhão para poder aplicar no sistema viário da cidade, na parte logística de trânsito. Então isso já é um planejamento. Você tem o recurso, você vai fazer o projeto, você vai trazer uma empresa, tá certo, que conheça dessa logística, e aí você começa gradativamente para poder, tá certo, fazendo as obras necessárias que precisa. Agora, se você não tiver isso, tá certo, e você vai deixando, o tempo vai passando, o número de pessoas vai aumentando, o número de veículos vai aumentando, depois você não tem jeito mais, que é o que está acontecendo. Entendeu? A gente podia fazer algo parecido com o que foi feito em São Paulo no Rodoanel, né? É a mesma coisa. Seria uma questão, uma solução. Uma logística. Muito importante, assim, até para desafogar, né, as rodovias, né, as avenidas da cidade. Por isso que é importante os deputados. Tem que ter o deputado, tá certo? Porque uma obra dessa... tem que ter o deputado. Você vê que tudo que nós falamos foi quando deputado. A Rifaina, a Fábio Talarico, né? É Altino Arantes, né?
é a Ronan Rocha. Sim. Né? Então você pega, né, toda essa logística, isso aí é deputado. Né? A Cândido Portinari sim, mesmo, você lembra que quantos acidentes você tinha? Nossa, demais. De pedregulho, não, e não é só a curva lá, a estrada em si, né, era muito perigosa. Então isso foi um trabalho também muito grande. Sim. Então tem muita coisa para fazer, muito trabalho. E é muito trabalho para ser realizado e precisamos de um representante. Precisa ter precisa ter alguém lá da Franca, né, que vai olhar para os nossos problemas com mais carinho. Que tenha vontade, que tenha determinação, sim, que tenha o conhecimento para poder também encurtar os caminhos, né? Sim, porque sim. a parte política ela é meio burocrática. Você precisa também conhecer os trâmites para você poder também dar agilidade nos bons projetos que a cidade precisa. Então isso também... E já caminhando para o final do nosso bate-papo, tá ótimo o nosso bate-papo, Gilson. Gostaria até antes de terminar de fazer um convite, né, para você voltar aqui novas vezes, né, mais vezes, para a gente continuar esse bate-papo, falando de outros assuntos. Quero sim, professor. O senhor volta, né, com muita alegria. E você sabe que eu fico feliz, viu, quando você contou a minha história. A minha história, eu agradeço muito a Deus, porque quando você fala de Delfinópolis, professor, eu nasci na Ilha do Amazílio. Que legal. Foi no pé da serra. Sim. Né? E quem trouxe nós foi o Chico da Augusta, que era o compadre do papai, batizou meu irmão Nirley. Sim. Depois, por coincidência, ele veio morar na mesma rua que a Maria Faleiros, aonde a mamãe mora até hoje, nós moramos até hoje. Viemos de Delfinópolis a gente veio e ficou na mesma rua e estamos na mesma rua até hoje, há 64 anos lá, então, na mesma rua. Então, Gilson, é um típico francano, né? Eu sou francano, cidadão francano, já recebi o título também, vou receber agora. Mas aí a gente veio. Na época, para você ter uma noção, a gente tinha... A mamãe trouxe 2 bacias, lembra? Porque naquela época a banha era de bacia, né? Não tinha chuveiro, não tinha nada. A bucha e o sabão, aquele sabão de soda, né? Você lembra daquele sabão? Tijolão. Ou aquelas bolas de soda também. E você ficava ali para tomar banho na bacia. E era uma brigaiada, toda a família tinha quase 10 pessoas, 12. Era uma disputa para pegar a bacia primeiro, para tomar um banhozinho de bacia. Né? Então é para você ver a história. Quando a gente chegou, a rua nossa, que é a Maria Faleiros, e o bairro inteiro, tudo era terra. Nossa. Tudo. E era uma escuridão, não tinha nada. Tudo escuro. E a água era cisterna. Era cisterna, você tinha que tirar tudo. E o banheiro era uma fossa lá no fundo. Aquela fossa, aquelas coisas tudo do passado, as coisas tudo atrapalhadas. E aquela fossa. E aí a gente foi criado ali, entendeu? Com os amigos de infância, que a gente recorda muito todos eles, sempre eu lembro muito deles. Amigos mesmo, da gente brincar ali na rua, jogar bolinha. Brincava de... essas brincadeiras de criança, unha na mula, isso aí tudo quanto é coisa, jogava futebol, aquilo não parava. E eu comecei então pequenininho, com 8 anos, 9 anos, eu já comecei a trabalhar com o papai, porque o papai chegou, né, precisava de fazer alguma coisa. E aí ele começou e montou uma fabriquinha de botina, de butinão. E eu com 9 anos, por isso que eu fui para São Paulo para ser o deputado sapateiro. Papai fez a fabriquinha de butinão e eu fui ser, com 9 para 10 anos, ajudante do Dorim, que era montador do papai, né, nas botinas. E eu punha um revirão aqui no pé, aqui no joelho, com a forma, e cravava, né? Naquele tempo você tinha que pegar o prego e pôr na boca, chupar e cravava ali. Ali foi, então, todo um começo, né? Por isso que eu fiquei com o deputado que tem calo nos 2 joelhos, porque eu tenho, por causa da forma, ela faz o calo no joelho, né? O sapateiro antigo, tu tem, né? O que foi montador sabe, então, nos 2 joelhos. E ali nós fomos crescendo, fomos fazendo e tal. Depois o papai teve uma dificuldade, né, muito grande, porque ele acabou vendendo toda uma carga pronta de sapato e ele não recebeu, entrou em... Foi mudar e foi para ser verdureiro.
Aí nós fomos para Verdura, eu tinha 10, 11 anos, mais ou menos, uns 11 anos para 12. Aí nós levantava 2 horas da manhã e ia para a Feira Livre. Aqui no bairro, com a família nossa, tinha 6 verdureiros, sim, que também fazia na carrocinha, que era o Joaquim Barulhado, o Xavier, o São Antônio, o Sinés, o Sr. Chiquinho, outro Sr. Chiquinho, que é o pai do Eus, e o papai. Aí fazia um comboio, ia tudo, descia aqui a Simão Calheiro. Ali não tinha asfalto, o asfalto terminava lá no São Vicentinho, na Estevão Leão Borro. Ali, um ajudava o outro, parecia que esse filme mesmo de cowboy. Aí um ia ajudando, porque o animal não subia, patinava muito, barro, e aquilo ia para subir, aquelas noites frias. Aí chegava, armava a barraca, e ia, aquela alegria danada, um gritando, o outro falando, aquela beleza e tal, e você saía. Aí eu saía dali, deixava o papai, pegava a carrocinha e ia para o bairro, para vender a verdurinha para as famílias nos bairros. Aí eu vendia aqui no bairro inteiro, tinha poucas casas, você contava no dedo as famílias que a gente lembra muito. Aí você vendia, você saía aqui vendendo. Aí tinha a dona Aparecida, tinha a dona Regina, Aparecida da mãe do Vício, da Regina, né, a família do Jorge, do Gringo, né? Aí você vinha para cá, tinha a dona Isabel aqui, né? Que era também a mãe do Gerardinho, do Antão. Você subia, pegava a dona Aparecida também, a mãe do Virsão. Vinha para cá a dona Neuza, a dona Amélia, a mãe do Osmar. Depois você ia, dona Hilda. Depois você terminava com a dona Geralda aqui um pouquinho, que era a mãe que está em vida até hoje, tem 97 anos a dona Geralda. É a mãe do Paulinho, mãe do Luizinho Kibe, mãe do Zé. É uma família, você precisa de ver. Você precisa ver que bacana, que família. Eu vou muito lá. A esposa muito conhecido na época, no bairro Fedegoso. Né? E foi uma beleza. Então a gente teve uma infância muito assim. Depois eu fui ser sapateiro, fui trabalhar na fábrica, trabalhei no Calçados Mamed, trabalhei no Calçados Jorlan, né, de costurador, que quem me ensinou a costurar foi o Serenata, que era filho de Sorrolica, que era compadre do papai, e ele era costurador, e ele que me ensinou a costurar o mocassim, costura manual. Aí depois o meu irmão montou uma fábrica, o Zé Reis também, nós fomos trabalhar junto, Calçados Sozical. Depois disso também eu fui para o Calçados Mamed, trabalhar no Calçados Mamed. Aí quando eu terminei a faculdade de Direito, né, antes um pouquinho eu fui ser camelô, aí fui trabalhar em vendas, né, camelô. Naquela época cada um falava uma coisa para vender, né? Então tinha uma frase que a gente usava muito, falava: abracadabra com espírito de cabra, juruboca vai piar. Eu não sou contrabandista, não, é que eu vou no porão do navio falar com o grego, com o gibil, com o judeu, 3 peças. Quando eu vendia aqueles cortinhos de roupa e armava a roda, né? Aí tinha eu, o Lazim, né? O Nenê, o Jorge, o João, nós saía tudo, o Chorete, o Choretão, o Ari. A gente saía numa perua Kombi fazendo isso, rapaz. Você precisa de ver que beleza que era. Aí veio depois, eu terminei o técnico em contabilidade, mas antes eu fui ser vendedor de sapato também, rodava o estado todo aí. Aí entrei na faculdade, terminei técnico em contabilidade, 76 prestei o vestibular na faculdade de Direito. Aí terminei, aí na faculdade de Direito conheci um vereador que estava lá, que era na época, Michel Astum. E ele era vereador, ele gostava muito do meu jeito e ele me colocou na cabeça que eu tinha que ser vereador da cidade. Eu nasci, começou minha vida assim. E aí ele me incentivando muito, nós ali todo ano, né? E ele falar: não, você vai ser. E ele acabou me convencendo, os tempos foi passando e eu fui ser vereador. Filiei no partido dele e nós fomos ser vereador. Quem me lançou foi o Gozoen na política. Você acredita que eu acabei ganhando as eleições, né? Fui o jovem mais votado na cidade, e o Michel acabou não sendo reeleito, rapaz. Eu fiquei muito, né, Michel Astum, mas um grande amigo meu, professor também, né? Seu colega de profissão, né? Muito querido na cidade, muito amigo, né? Ele que me incentivou e me levou, porque a gente não tem sangue político, minha família nunca teve político, a gente nunca teve
Mas eu acho que é tudo de Deus, né? E veio. Sim. Aí eu fui ser advogado, né? Terminei, comecei a advogar. Depois aí veio a parte de vereança, aí eu fiquei na vereança. E conheci lá também na faculdade o Sr. Alexandre Noronha, que era dono da Noronha, e ele também me deu a oportunidade de eu ser representante da Noronha Produto Químico na época, que fornecia a cola para todas as fábricas de sapato da cidade. Foi onde que eu fiquei muito conhecido demais, né? Onde eu ia. Era eu e o Cunha do Calçados Ferracini, nós dois era o representante da Noronha. E ali começou então a minha parte. Quando me lançaram para vereador, a cidade inteira já me conhecia, aí veio o povo de Minas, Delfinópolis, porque a gente veio de Delfinópolis, e Delfinópolis tudo também apoiou, e a cidade 80% é mineira, e quem não é mineiro é filho de mineiro, é neto de mineiro, e me abraçou, e eu estou na Franca até hoje, rapaz. E aí nós fizemos o Dia do Mineiro, como vereador, e aí tá esse projeto aprovado pela lei. É isso aí, então é uma vida que a gente só agradece a Deus, né? Ai, que bom. E é uma família que a gente só tem que agradecer. E tudo isso eu agradeço ao papai, a mamãe, meus irmãos, pela nossa amizade, pela nossa união, viu? Gostaria de te agradecer, doutor. Obrigado, viu? Eu que te agradeço, Foi um prazer muito grande a nossa conversa. Gostaria de agradecer você que está aí do outro lado assistindo a nossa entrevista. Se ficou com alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer para o nosso deputado, deixe nos comentários desse vídeo, que eu terei o prazer de encaminhar essa pergunta para o Gilson de Souza. Gilson, você responde as perguntas dos nossos telespectadores? Com o maior carinho. Ah, que bom. Obrigado e até mais, pessoal! Você sabe que a gente sempre aprende com o telespectador, né? Ah, essa é verdade. Sempre aprende. Valeu!